jovens desses os números ímpares, e as irmãs, os pais, os homens comigo. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. As irmãs. Minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, e escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é o dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Eu não sei se você se tocou ao teu coração a pergunta que sugere este salmo. Ele tem uma resposta. A resposta está no versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquilo que em ti confia. Qual é a pergunta que sugere essa resposta? Quem é feliz? É essa a pergunta que sugere? Deu uma verificada na resposta do versículo 12? Não é isso que sugere? Quem é feliz? Mas e se eu perguntar para você, quem é feliz? Você é feliz? Talvez algumas pessoas aqui vão dizer, depende da pergunta que o senhor está fazendo. De repente alguém pode dizer aqui, eu estou feliz, porque hoje foi um dia muito bom para mim. Ah, pastor, eu sou feliz porque tenho uma família abençoada, tenho meu trabalho. Pastor, eu sou feliz porque eu pertenço à igreja. Mas talvez possa ter alguém aqui que fala, pastor, eu não consigo definir para a minha vida o que é felicidade. O que é felicidade, pastor? Será que o crente, aquele que é crente em Cristo Jesus, ele pode dizer que é feliz? Deus criou todas as pessoas para que todas fossem felizes, mas talvez eu ainda não tenha entendido muito bem o que é felicidade, porque mesmo sendo feito à imagem e semelhança de Deus, eu não sou feliz. Talvez aqui alguém tenha algum problema de relacionamento no seu lar e falou, pastor, eu fui feliz, mas hoje a situação está um pouco complicada, já não desfruto de tanta felicidade. Mas, meus amados, eu fiz questão que todos nós lêssemos atento esse versículo 84, porque ele falou profundamente ao meu coração. E a minha oração nesta
diretamente ao seu coração. Quem é feliz? Quando você olha aqui para o versículo 12, ele dá uma resposta. Na parte B, é feliz aquele que em ti confia. Feliz é aquele que confia no Senhor. Mas aqui também no versículo 4, ele fala algo também muito importante. Ele diz: como são felizes os que habitam na tua casa. No versículo 5, ele fala: como são felizes os que em ti encontram sua força. A felicidade, ela existe, porque esta é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus está escrito aqui na Bíblia. O salmista, a revelação profunda do Espírito Santo de Deus, ele deixa essa verdade inquestionável para mim e para você. Pastor, mas é difícil vivenciar isso. Como é difícil, amados? Eu e você sabemos que é muito difícil, mas a palavra de Deus, ela nos traz aí esperança aqui. Algumas pessoas, hoje nesse país, elas estão tristes. E hoje eu estava vendo uma reportagem que um estrangeiro veio aqui no Brasil acompanhar aí a preparação das escolas de samba. E ele diz o seguinte, talvez alguns irmãos tenham até ouvido também: como que eles podem preparar por um ano para um desfile de meia hora? E essas pessoas aparentemente elas estão felizes, porque em meia hora elas estão aí nas avenidas, pulando nos salões. E se você for perguntar para elas, elas vão dizer que estão felizes. Mas na quarta-feira, quando a gente vê aí as falas dessas pessoas com resultados que aconteceram, elas estão tristes, elas estão frustradas, porque a alegria delas são trivial, são efêmeras, são rápidas. E muitas vezes, amados, até mesmo na vida da igreja, se a nossa motivação não for a motivação correta, de buscarmos o Senhor, de vivermos de acordo com a vontade de Deus, certamente nós passaremos pela trivialidade. As alegrias parecem que estarão distantes de nós, mas nós precisamos crer nesta palavra. Feliz é aquele que confia em ti. Mas o salmista aqui, ele faz uma observação muito interessante. O salmista aqui, ele fala que a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, nós viramos peregrinos de coração. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor, a partir do momento que nós saímos do homem natural, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos peregrinos de coração. Final do versículo 5. E o que é ser peregrino? Nós precisamos definir, precisamos saber exatamente. O peregrino, ele não é o andarilho, porque o andarilho, ele sai do nada e vai para lugar nenhum. Ele está perdido. Qualquer lugar é lugar, qualquer situação é situação. Ele não sabe para onde vai. Mas a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos. E o peregrino, a partir do momento que ele se torna um homem espiritual,
caminha com destino a Sião, a cidade do grande rei. Nós estivemos aqui na quarta-feira, tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco isso. Eu e você estamos sendo direcionados, nós temos um direcionamento, e esse direcionamento, ele desenvolve através dos propósitos que Deus tem para a minha vida e a sua vida. É por isso que eu e você precisamos ter no nosso coração que nós precisamos confiar no Senhor, viver a vida que o Senhor tem para nós. E é interessante, meu amado, que o homem, a pessoa que escreveu este salmo, ele é uma pessoa como eu e você. Certamente ele tinha os momentos dele de muita alegria. Se você reparar bem na leitura, depois você pode fazer isso na sua casa, você vai perceber. Mas tinha dias também que ele certamente tinha os problemas dele, as situações difíceis dele. Mas ele, num tempo passado na vida dele, ele começa a relembrar de todas as bênçãos que Deus havia concedido a ele. E nesses tempos em que as bênçãos estavam sendo concedidas a ele, ele abraçou, ele trouxe para si, como nós dizemos hoje, numa linguagem mais popular, ele comeu, ele usufruiu daquelas bênçãos, porque eram momentos de paz. E são nos momentos de paz que a palavra de Deus são reveladas para nós, porque nós não conhecemos os tempos de amanhã. São nesses momentos que a igreja está reunida, como aqui nesta noite agora, quando você pode desfrutar dos cânticos, quando você pode orar e interceder pelos irmãos, quando você pode dar o seu dízimo, quando você pode louvar ao Senhor, quando você está atento, de corações e ouvidos atentos ao Senhor, nesses tempos de paz, é que Deus falará e fala profundamente ao seu coração, porque talvez os dias de amanhã você poderá estar passando por uma necessidade, uma dificuldade qualquer, e essas palavras que você está ouvindo hoje, o Espírito Santo de Deus vai lembrar você amanhã, para que você tome as decisões corretas, de acordo com os propósitos de Deus. Acompanhe aqui comigo. Ele diz: olha, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. É o reconhecimento profundo de estar na casa do Senhor. Ele sabia onde estava, não pelo aspecto físico do templo, porque são paredes frias, mas por ele ter a certeza da presença de Deus, por ele estar reunido com os irmãos, com o povo de Deus. Ele estava feliz, porque ele estava ali, e ele fala que é agradável, é amável o lugar da tua habitação. A minha alma, quando ele fala a minha alma, o sentimento é eu, o meu ser, todo o meu louvor, eu presto a ti, Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. E ainda ele vai mais longe, ele sente inveja dos pássaros. Sabe por quê? Porque lá no templo de Jerusalém, entre a maior cobertura e as paredes, existia um lugar, um vãozinho, e naquele vãozinho os pássaros, eles entravam e ele ia acolher ali no altar do Senhor, e ali no altar do Senhor ele fazia os ninhos
sentia? Ele sentia inveja daqueles pássaros. Meu amado, quando nós fazemos uma ponte para os dias de hoje, o que é que te impede de estar ali junto com o Senhor, no altar do Senhor, sentindo a mão do acariciar do Senhor? O que é que te impede? Você já não é mais escravo de Satanás. Eu quero crer que todos que estão aqui nessa noite já entregaram suas vidas para o Senhor Jesus. Então o que é que te impede de ser feliz? O que é que te impede de chegar cada vez mais perto de Deus? E o salmista aqui, ele olha para o pássaro e ele sente a inveja. Sabe por que ele sente inveja? Porque ele vê que Israel, o povo dele, está se afastando do Senhor. Não está tão unido com o Senhor como aqueles pássaros. E eu e você, amados, nos dias de hoje nós somos o Israel de Deus. O que é que tem alegrado mais o seu coração? Se não for pelo Deus vivo e presente em nossas vidas. Qual é a motivação que nos traz a estarmos reunidos como igreja, se não for para honrar e louvar o nome do Senhor nosso Deus? Um outro aspecto que ele me ensina aqui, meus irmãos, é que bem-aventurado são aqueles que estão livres para fazer a peregrinação. Dá uma olhadinha aí, versículos 5 e 7 a 7. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem nele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna. Bem-aventurado os que estão livres para fazerem peregrinação até Sião. Mais uma dica aqui do salmista. Obrigado, meu irmãozinho. Ele está dizendo também, olha, eu também invejo aqueles que estão livres para a verdadeira adoração. Anteriormente ele já vivera esta liberdade, e agora esta liberdade lhe dava força e coragem para prosseguir. Meus irmãos, então eu e você precisamos ter a consciência do dia de hoje. Eu costumo dizer algo que é óbvio, mas ao mesmo tempo nós precisamos refletir sobre isso. Hoje é um dia nunca antes vivido. Isso tem uma força, pelo menos fala muito ao meu coração, porque aquilo que eu fiz ontem, de certo, glória a Deus, mas aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu falei e que machucou alguém, o que eu posso fazer hoje é pedir perdão, mas eu não posso apagar. Então eu não tenho nenhum poder para mudar o meu passado. Agora o futuro para mim é algo desconhecido, que eu espero viver bem, mas eu só posso viver quando estiver presente naquele futuro. Então hoje é o dia mais importante para a minha vida. Hoje é o dia mais importante para você, meu amado. Em nome de Jesus, se tiver alguém aqui nessa noite que tem aquele sentimento de que os dias são exatamente iguais, em nome de Jesus, peça ao Senhor
para Ele falar da profundidade que é o Emanuel, o Deus conosco, que nós acabamos de cantar aqui nesta noite. Esse Emanuel, esse Deus conosco, é um Deus vivo, é um Deus que fala em todos os momentos aos nossos corações, e Ele está falando nessa noite no seu coração. E aqui é tão interessante quando o salmista fala que bem-aventurado os que estão livres para fazer a peregrinação. Ele está dizendo o seguinte: olha, durante esse caminhar até chegar a Sião, muitas coisas vão acontecer para você, em todos os dias da sua vida. Alguns dias serão de bênçãos, outros não, mas você é feliz, porque você está com Deus e em Deus. E ainda ele faz uma observação aqui, que ao passar pelo vale de Baca, as chuvas de outono também o enchem de cisterna. E o interessante é que o vale de Baca, em Israel, era um lugar onde pelas manhãs caía um orvalho, eram semelhantes a gotas de chuva, e pela manhã era muito frio, e aquelas gotas de orvalho pareciam que eram lágrimas, pareciam que eram tristezas. Mas aquele que estão a caminho de Sião e são peregrinos, passarão pelo vale de Baca. Você pode estar passando pelo vale de Baca. Pode ser que as lágrimas elas continuem ousando a cair nos seus olhos, a dor, a desilusão. Mas você está com o Senhor, e é necessário. A palavra de Deus diz que eles prosseguem, mesmo passando pelo vale de Baca, eles prosseguem. Olha o versículo 7: prosseguem o caminho de força em força. Sabe por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. Os que estavam hoje de manhã aqui na mensagem ouviram o pastor compartilhar isso. Meus amados, não há uma tristeza no seu coração, não há um caminho que você prosseguiu, que foi duro, que o Senhor Jesus não tenha passado. Ele sabe que é sofrer. É por isso que Ele morreu por mim, por você na cruz do Calvário. É por isso que as minhas enfermidades, as suas enfermidades, foram levadas pelo Senhor. E nem sempre essas enfermidades elas são físicas, mas elas são emocionais. Sabe por quê? Para você não ficar se autoculpando, mesmo que você tenha contribuído para estar na situação que você está. Mas pelo simples fato desse Espírito Santo de Deus haver se dispensado para dentro de mim e de você, nós podemos mudar. Nós podemos pedir perdão para Deus. E mesmo que estivermos no vale de Baca, no vale de lágrimas, a nossa força vem do Senhor, e Ele nos tirará daquela situação. E às vezes a Bíblia diz que é tão profunda a nossa dor, que às vezes nós não temos nem forças para orar. Mas a Bíblia também diz que esse Espírito Santo que está em nós, ele intercede a Deus por nós, através de gemidos inexprimíveis. Creia nisso, amado. Creia nisso. Principalmente se você tem a certeza da sua salvação. Porque uma vez salvo, você estará sempre salvo. Mas é preciso ter esse princípio no nosso coração, de que feliz é aquele que confia no Senhor.
Mas, meu amado, a palavra de Deus também diz que há um terceiro aspecto aqui. E o terceiro aspecto que a palavra de Deus nos ensina é que precisamos constantemente buscar a Deus em oração, para que a motivação de continuarmos servindo seja uma realidade no nosso dia a dia. Versículos 8: ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ouve a minha oração, Senhor dos exércitos. O Senhor é nosso escudo. O apóstolo Paulo, ele fala da necessidade das nossas orações. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos buscar em Deus a nossa proteção. E ele fala que é melhor um dia nos teus átrios. Talvez o salmista tivesse uma função simples lá no templo. Talvez ele fosse até um porteiro. Mas o que ele mostra para mim é que, independente do local que você está na casa do Senhor, servindo ao Senhor, você é uma pessoa importante para o Senhor. Você precisa ter alegria naquilo que você serve. Mas é preciso distinguir e saber como é que o Senhor te chamou para servir. Você foi chamado por Deus e para Deus. Nós compartilhamos na quarta-feira aqui. Você foi chamado por Deus e para Deus. E aquilo que vem do Senhor vai nos alegrar. Precisa nos alegrar. Há necessidade da plena consciência nossa nos propósitos que Deus tem para nós. Porque se não for assim, meus amados, nós estamos vivendo o tempo de pessoas desigrejadas. Eu não sei se você já ouviu esse termo. O que é que são os desigrejados? São aquelas pessoas que um dia passaram pela igreja, se converteram ao Senhor, mas com o passar dos dias na vida da igreja, algo entristeceu-as com profundidade. Talvez uma mensagem, talvez uma exortação, levaram elas aos descréditos. E hoje elas não estão no mundo porque não se sentem bem lá. O mundo não é lugar delas, mas também não vêm à igreja porque não tem mais disposição de vir à igreja. Elas não se sentem mais felizes de vir à igreja. E nós estamos vivenciando esses dias. E eu quero dar uma estatística para você que é real. Essas pessoas desigrejadas, elas estão atingindo um número. Muitas pessoas estão abandonando a igreja porque entendem que não há necessidade de estarmos reunidos na casa do Senhor para louvarmos a Deus. Então elas preferem ficar em suas casas. Elas preferem cultuar a Deus da maneira que elas acham correta e não dentro daquilo que Deus proporciona na tua palavra. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a palavra de Deus também diz que nós precisamos amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Isso chama-se comunhão. Eu não posso amar a Deus se eu não tiver comunhão. A comum união entre os irmãos. E às vezes os desigrejados, por qualquer razão, por qualquer contenda, eles abandonaram. Porque nunca pediram perdão naquilo que eles entendiam que eles precisavam, que algum irmão precisava pedir perdão. Por isso que eu e você, meus amados,
independente daquilo que alguém disse para nós, independente daquilo que nós falamos para as outras pessoas. Nós precisamos, na hipótese até mesmo de desagradar alguém, buscar ao Senhor e pedir perdão para aquela pessoa, porque nós não sabemos exatamente qual é o sentimento que aquele irmão está, principalmente aqueles que não têm costume ou perderam o costume de estar na igreja. E às vezes nós usamos até de verdadeiras piadas quando nós revemos um irmão que estava muito tempo afastado da igreja. Poxa, até que enfim você está aqui. Às vezes isso tem uma conotação muito profunda naqueles corações que já estão entristecidos. Precisamos recebê-los com amor. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão ou irmã. Talvez, pode ser que tenha algum sentimento dentro do seu coração, nos últimos dias, ou nos últimos meses, ou talvez no ano que já passou, que está começando, que você está se sentindo fraco, que você está sem prazer de vir à igreja. Eu quero que você saiba que a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e até mesmo aqueles que são escolhidos. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo este tempo. E eu quero dizer uma coisa para você. Se o seu coração está entristecido nesse sentido, lembre-se um pouco daquilo que aconteceu no passado, que a Bíblia retrata, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo há de voltar. Nós não sabemos exatamente o dia, mas a Bíblia nos diz isso, mas nós não sabemos quando. Quando eu falo para você olhar um pouco para trás, eu estou falando para você olhar lá para a arca, nos tempos da arca. Pare um pouquinho, reflita. Deus mandou 8 pessoas, 8 seres humanos, mas Deus também mandou que um grupo enorme de animais incontáveis entrasse dentro da arca. Casal, amados, imagina o cheiro da arca para aquelas 8 pessoas. Os animais precisavam se alimentar, mas eles precisavam fazer as suas necessidades. E a arca estava fechada, e o cheiro era forte, muito forte, para aquelas 8 pessoas. Mas sabe o que tinha do lado de fora da arca? Quando o dilúvio desabou, corpos em decomposição, águas podres, caos completo. Sabe o que me leva a compartilhar com você nessa noite? Meus amados, mesmo que as coisas não estão bem boas para você dentro da igreja, mas eu afirmo para você nessa noite, a igreja é o melhor lugar para você estar. Sabe por quê? Porque lá fora há corpos em decomposição, putrefatos, que tem levado desigrejados e pessoas sem Cristo Jesus para o inferno. Pai, e ficar olhando pela janela da igreja, mas viva a vida da igreja dentro dela com intensidade. Não se deixe levar pelas coisas que parecem ser corretas, mas não são. Eu quero terminar a mensagem dessa noite dizendo para você o seguinte: se fortaleça cada vez mais. Nós estamos começando um ano agora, é o segundo mês desse mês de fevereiro.
Talvez alguns dos irmãos aqui já descansou bastante, já teve aí as suas férias, talvez alguns estejam saindo agora, talvez outros estejam no tempo de férias. Isso é salutar e é necessário, porque no sétimo dia o Senhor nosso Deus também descansou. Mas faça um propósito na sua vida. Faça um propósito na sua vida. Veja onde está pegando a linguagem popular. Veja aquilo que está ousando fazer com que você esteja um semblante carregado, triste. Veja, tenha conhecimento daquilo que está te fazendo sofrer. Se for algo de ordem física, você nada pode fazer porque você não é médico, a igreja está à sua disposição para orientar. Os hospitais também, apesar de nós falarmos sobre o caos, mas há ainda lugar que as pessoas se compadecem e ajudam. Se for uma questão de ordem emocional, algumas pessoas foram separadas para o aconselhamento. E o pastor é uma das pessoas que foi preparado para o aconselhamento. Há irmãos dentro da igreja que também são separados por Deus para o aconselhamento, para você reconhecê-los. Olhe para o testemunho deles, daqueles casais que você admira, daquelas pessoas que você admira. Busque-os também. Compartilhe a sua dor. Fale exatamente as coisas que estão te acontecendo. E só de falar você vai se sentir mais aliviado. Se for um problema de um passado, das coisas que aconteceram, existem os psicólogos e as psicólogas de Deus. É uma questão de você ser encaminhado. Se o problema for tomar remédios, há as pessoas de Deus também que podem te orientar, os profissionais de competência. Mas, amado, Deus separou você para que você seja feliz, apesar de qualquer situação que surgir. Creia nisso. Busque o Senhor em oração. Confesse os seus pecados a Ele. Dê nome às coisas que têm atrapalhado você. E eu quero deixar aqui para você uma grande sugestão. Se você não tem o hábito do a sós com Deus, comece a tê-lo todos os dias da sua vida, em qualquer lugar. Eu sei que você se preocupa em orar e interceder por outras pessoas, mas a necessidade também da preocupação com você. E o a sós com Deus é o momento onde você confessa seus pecados ao Senhor, onde você dá nome àquilo que tem magoado o seu coração para o Senhor. Apesar dele já saber, mas ele quer que você confesse. E eu tenho certeza, ele vai proporcionar para mim e para você um novo caminhar, até que ele volte, até que ele nos chame para viver com ele na eternidade. Vamos orar. Bendito Deus. Eu te agradeço pela oportunidade que me concedeste, meu Pai, de falar aos meus irmãos com base nesse Salmo 84. Esta pergunta, Senhor Deus, que a leitura desse Salmo nos implica em fazer para nós mesmos
mas se somos felizes. E cada um de nós, meu Pai, nesta noite, possamos ter a plena consciência de que a nossa felicidade depende única e exclusivamente de confiar em Ti. E confiar em Ti implica sabermos que temos um caminho longo a percorrer, desde o dia em que o Senhor nos chamou para fazermos parte da Tua guerra. Nós somos peregrinos, meu Pai. Nós estamos caminhando um dia de cada vez. E em todas as manhãs, Senhor Deus, que o Senhor nos permite e nos permitirá acordarmos com vida, Senhor Deus. Que nós possamos ter a consciência de que é um dia especial, de que é um dia nunca antes vivido, meu Pai. E que não importa aquilo que nós fizemos no dia de ontem, e também, Senhor Deus, o que acontecerá nos dias vindouros, mas o importante, Senhor Deus, é aquele dia, é aquele momento, para que em qualquer lugar que nós estivermos, meu Pai, nós possamos viver a grandiosidade da Tua graça em nós. Ah, Senhor, como é bom falar do Teu amor, como é bom servir. Isso refrigera o nosso coração, nos dá a consciência de que estamos caminhando no caminho certo, meu Pai, quando nós podemos servir. É certo, meu Pai, que a nossa amizade, o nosso relacionamento não será com profundidade com todo mundo, porque a Tua palavra, Senhor, diz: se possível, viver em paz, viva em paz com todos. Mas nem sempre é possível, meu Pai. Mas que o Senhor me dê a plena consciência, e a consciência aos meus irmãos, de que, meu Pai, nós sempre precisamos atender e acudir as pessoas em suas necessidades. Porque a Tua palavra diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Temos essa consciência. Temos essa consciência de vivenciarmos como igreja, de vivermos como igreja. Porque é independente, Senhor Deus, às vezes das agruras, da intempestividade que passamos, mesmo servindo ao Senhor, aqui é melhor do que lá fora, Senhor Deus, porque aqui o Senhor está presente. Obrigado por tudo, Senhor Deus. E que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa fazer com que os meus irmãos reflitam nessa palavra. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as misericórdias e a bondade, Senhor Deus, e que o sangue do Senhor Jesus Cristo continue nos lavando, Senhor Deus, de todos os nossos pecados, de todos os males, Senhor Deus. E que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos meus irmãos aqui presentes, hoje, amanhã, depois de amanhã, bem como por todos os dias na nossa vida. Esta é a minha oração, e eu creio também ser a oração dos meus irmãos nesta noite, e nós a fazemos no nome santo do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém? Amém. E amém. Amém.